É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Ontem, depois daquele domingo maravilhoso que nós tivemos, com aquela transmissão especial, o apóstolo direto do Monte Manaim, ali no Vale de Elim, sendo formado para que os nossos olhos contemplem essa revelação de Deus. Nossa, foi tão emocionante, né? Ver aquelas cenas, ver o apóstolo pregar e abençoar a nossa vida lá daquele lugar, com os tratores mexendo atrás. Nossa, Deus, que coisa linda. Fez a gente sonhar e já começar a receber a alegria no nosso espírito, a força que vamos receber no nosso emocional, na nossa alma, o refrigério, descanso, a abundância na nossa vida de Deus que vamos possuir pela fé, profeticamente, lá na entrada do Monte Manaim, bem ali onde está sendo erguido o Vale de Elim. E sexta-feira passada, na transmissão, eu tinha prometido trazer, ontem, domingo, na transmissão, um estudo, uma mensagem mais voltada para casamento, vida sentimental, para trazer ensinos e instruções da palavra de Deus, que tudo tem a ver com o casamento entre um homem e uma mulher, também para todos aqueles que sonham em se realizar na vida sentimental, mas que nasceu no ideal, no casamento perfeito, no casamento ideal de Deus com a igreja, né? De Deus com Israel, de Jesus com a igreja. E eu quero falar sobre isso então na madrugada, porque ontem nós tivemos uma transmissão muito especial e não deu tempo de eu trazer essa revelação e essas direções que são espirituais, mas também práticas para um casal e para o seu relacionamento com Deus, que você, sendo fiel e por isso sendo igreja, tem um casamento que você tem que cultivar e manter, e uma aliança que você tem que manter, honrar e renovar com Deus. E eu quero falar sobre isso então na madrugada. Vou começar a falar um pouquinho hoje, amanhã eu falo um pouco mais, para que possamos ir aprofundando nessa revelação. Eu creio que vai te ajudar muito. Talvez você olhe e fale assim, apóstola, nem casada eu sou. Sou nem casado, apóstola. Talvez você olhe e pense assim, eu sou viúva, ou isso não vai servir muito para mim. E eu digo a você, vai servir 100%. Porque é incrível, né? Na palavra de Deus a gente vê o casamento entre o marido e mulher. É assim, inspirado no casamento entre Deus e Israel, entre Jesus e a igreja. É lindo de ver. O apóstolo Paulo fala isso, né? Grande é esse mistério do casamento. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas é um mistério também que envolve o enlace matrimonial. A aliança do matrimônio sagrado humano, né? Também. Porque o casamento carnal é inspirado no casamento de Israel com Deus, da igreja com Jesus. É lindo, né? E muito profundo. Nós vamos aprender muito nessas madrugadas que vamos mergulhar na palavra de Deus e aprender sobre esse assunto. Bom, olha o que Deus diz através da boca do profeta Jeremias para Israel. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Olha só. Deus diz assim: quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Aqui você vê Deus se divorciando de Israel por ter cometido adultério e mandado ela embora.
Aí você ouve os religiosos que não têm revelação, que leem a Bíblia e não entendem a interpretação de texto, falarem que todo divórcio é contra a vontade de Deus. É verdade, mas também é mentira. O próprio Deus se divorciou de Israel. Por quê? Um casamento só é saudável quando os dois desejam estar ali, se esforçam para estarem naquele casamento e honrarem aquela aliança. Por isso que a gente cria, a ideia de que separar não é uma opção para mim. Sair desse casamento não é uma opção para mim, porque eu estabeleci isso na minha vida como meta. E porque Deus é um Deus de aliança e honra as alianças, o meu casamento é sagrado para mim e eu vou lutar por ele até o fim. Então eu não tenho planos de que qualquer que seja o problema que apareça, eu me separe, eu atropele essa aliança, desonre essa aliança, rompa com essa aliança. Agora, esse é o meu ideal, essa é a minha fé e essa é a vontade perfeita de Deus. Que num casamento, os dois se dediquem ao máximo para honrarem aquela aliança, manterem aquela aliança viva, renovarem a aliança. É tão maravilhoso, no aniversário de casamento de um casal casado, a renovação dos votos, a renovação do amor, a lembrança de quando se casaram, de como eram antes um do outro e como tudo mudou, melhorou, prosperou, cresceu depois que eles dois se tornaram uma só carne. Tudo tão lindo. E aí você vê os desafios que vocês enfrentaram, os momentos de luta, as vontades que vocês tiveram de romper um com o outro, mas vocês permaneceram firmes, honrando a aliança. E passou aquela tempestade e depois ficou tudo bem. Ou depois daquela briga, vocês melhoraram ainda mais como casal. Sabe, eu fico encantada com a palavra de Deus, porque a gente aprende tanto, mas tanto, coisas práticas para a vida e que realmente funcionam e trazem sucesso para nós, porque a palavra de Deus é perfeita. E a vontade que Deus coloca na palavra dele para a nossa vida é perfeita. Se nós seguirmos o que Deus estabeleceu para nós como a vontade perfeita dele, nós vamos ser muito felizes. Aí você fala, mas o que o divórcio tem a ver com isso? O divórcio entra na vontade permissiva de Deus. Deus permite o divórcio. Deus permitiu Israel escolher não mais renovar a aliança com ele. E ele deu a carta de divórcio que Israel estava demonstrando com as suas atitudes que queria de Deus. Deus despediu Israel porque ela havia entrado em adultério, ela havia traído Deus colocando outro no lugar de Deus, outro Deus no lugar do Deus vivo. Então Deus viu que Israel não tinha mais ele como seu Senhor. Então ela deixou de ser a sua esposa e passou a ser tratada por Deus como ela estava tratando a Deus. Isso é muito sério. Deus não se deixa levar por nossas palavras. Nossas palavras são orações que são mais importantes para nós do que para Deus. Mas para Deus também porque é relacionamento. Mas aquilo que a gente faz, como a gente faz, o que a gente responde diante da vida, na nossa conduta, nas nossas ações, revelam o nosso coração, revelam aquilo que a gente realmente acredita. É a história da azeitona, que a gente aprende lá em Israel, no Getsêmani. A azeitona para liberar o azeite. E o primeiro azeite, que é o mais concentrado, mais forte, que é usado no templo para unção. Para ela soltar o azeite, ela precisa ser prensada e ali esmagada. E na prensa do azeite, que é o que significa o nome Getsêmani, a prensa da azeitona, vem o mais puro e especial azeite. Da mesma forma a uva, quando as uvas são pisadas, sai da uva o que está lá dentro, o suco de uva que com o tempo melhora e vai se tornando vinho e um vinho cada vez melhor com o passar dos anos. Assim também,
Somos eu e você. Não adianta espremer a gente querendo que saia coisa boa se o que tiver dentro de nós é algo ruim cultivado. Se você, num momento de luta, de desafio da sua vida, na hora que você é pressionado pelos desafios da vida, não sai fé de você, mas sai dúvida, culpando os outros, e desespero e tantas coisas ruins, isso está revelando para você mesmo a sua falta de fé, a sua falta de considerar Deus como seu Senhor. Então, Deus se divorciou de Israel. Por culpa de Deus? Não, por culpa de Israel. Tem muita gente que tem vivido divorciado de Deus. Tem muita por culpa da própria pessoa, porque Deus não quer isso. A vontade perfeita de Deus é ter você e você ter Ele na sua vida. Agora Deus vai respeitar a sua vontade. Lembra do que eu falei? O casamento, ele só acontece pela vontade das duas partes. E o divórcio, sim, acontece quando uma das partes decide romper. Essa nunca vai ser a vontade de Deus. Deus nunca vai desistir de você. E amanhã eu quero falar sobre isso. Quando Deus olhou para Israel, depois de ter se divorciado dela e ela ter sofrido tanto, Deus decide dar mais uma chance e Israel decide renovar a sua aliança com Deus. E aí o que acontece? Ele volta a ser o seu Deus e Israel volta a ser dele. Então tudo que acontecia com Israel estava mexendo com o próprio Deus. E aí Deus favorecia Israel porque a força de Deus ninguém tem, só Deus. E ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. É profundo ou não é? É incrível, né? Vamos falar mais sobre isso na madrugada de amanhã. Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. É madrugada e eu quero te agradecer porque aprendemos tanto hoje com a Tua Palavra. Nós amamos, Senhor. E como nós somos necessitados do Senhor na nossa vida. Meu Deus, é incrível quando a gente olha para a nossa vida antes do Senhor e depois do Senhor. Que mudança radical, extraordinária é ter o Senhor na nossa vida. Prepara-nos, ó Deus, porque estamos nesta fé de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, honrarmos a aliança que temos com a pessoa mais importante da nossa vida, que é o Senhor. E eu sei, meu Pai, que ao estudarmos a aliança contigo, muitos casamentos serão curados, muita vida sentimental será restaurada, porque quando a gente vê a nossa aliança com o Senhor, a gente percebe o quanto a gente tem errado na nossa aliança com o cônjuge e o quão perfeito é o plano do Senhor para o casamento, tanto o casamento contigo, na aliança com Deus, quanto o casamento com o matrimônio sagrado entre marido e mulher. Pai, obrigada. O Senhor é único, o Senhor é tudo na nossa vida. Ai de nós se não é o Teu Espírito. Abençoe, Senhor, o nosso dia, tudo que formos fazer. Venha, Senhor, sobre nós e nos dê revelação, visão, força, saúde, alegria, tudo de bom que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue nos nutrindo com o Teu poder, porque nós necessitamos, Pai, da Tua provisão e do Teu favor. Eu abençoo o nosso dia, nosso trabalho, nossos estudos, nossas atividades, tudo que vamos fazer. Que seja cheio das Tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Um forte abraço, paz e luz para você.